Olá pessoal, eu sou a professora Sabrina Torres e hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante e procurado por pessoas físicas que buscam resguardar o seu patrimônio pessoal com redução da carga tributária. Nós vamos falar sobre a chamada holding patrimonial, suas vantagens e desvantagens. Pois bem, a expressão holding ela é de origem inglesa, formada a partir do prefixo hold, que significa, entre outros, controlar. Dessa forma, holding é uma sociedade que controla outras sociedades ou um patrimônio. Não é uma espécie societária, é só uma característica da sociedade. Ela surgiu no país em 76, por meio da Lei 6.404, nossa querida conhecida Lei das SAs, mais especificamente no parágrafo 3º do artigo 2º da mencionada lei, ao prever que a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Assim, a criação de uma holding, tecnicamente falando, vai ocorrer pela previsão na cláusula do contrato ou do estatuto social da sociedade que determine como objeto social a administração de bens móveis e imóveis próprios, controle, participação e a administração de outras sociedades não fazendo parte do objeto social, atividade de corretagem. Como eu disse, hoje nós vamos falar da chamada holding patrimonial, que é, na verdade, uma expressão utilizada para qualificar uma sociedade que tem por objetivo o controle do patrimônio de uma ou mais pessoas físicas. Ou seja, ao invés das pessoas físicas possuírem bens em seus próprios nomes, passam a possuí-los através de uma pessoa jurídica que será a controladora patrimonial. A holding patrimonial é hoje muito procurada por empresários que querem facilitar a administração de seus bens e, principalmente, evitar problemas com a sucessão hereditária. Nós sabemos que a preocupação com os negócios da família, bem assim a sua continuidade, tem levado muitas pessoas a constituírem as chamadas holdings familiares, visando principalmente evitar possíveis mudanças de filosofia na gestão dos negócios, advindas normalmente dos diferentes perfis dos herdeiros, impedindo inclusive que problemas familiares venham atingir os negócios. Nestes últimos anos, a criação da holding patrimonial tem, a nosso ver, uma posição primordial, extremamente relevante na passagem de uma geração a outra, sem maiores traumas, pois através de uma holding patrimonial é possível realizar um planejamento sucessório bastante interessante e eficiente. E quando eu falo em sucessão, em sentido comum, estou falando dessa ideia de transmissão de bens. Assim, é possível distribuir os bens da pessoa física que estarão incorporados à pessoa jurídica antes mesmo que ela venha a falecer, evitando-se dessa maneira ansiedades por linha sucessória, já que o quinhão de cada participante ele fica definido antes mesmo do falecimento do sócio. Ou seja, a transmissão fica facilitada por meio da sucessão de cotas ou ações da sociedade empresária. Essa é uma maneira encontrada para se evitar, inclusive, possíveis desgastes financeiros, emocionais, comuns de um inventário, já que estando organizada essa sucessão de bens por meio da sucessão de partes da sociedade, o procedimento judicial do inventário será muito mais célere e muito menos oneroso. Lá do outro, minha gente, a holding familiar é também utilizada como um importante instrumento de reestruturação patrimonial, vez que ela concentra parte ou a totalidade dos bens de que são proprietários alguns membros, por exemplo, de uma mesma família. E nesse particular, a holding, além de objetivar solucionar os problemas referentes à herança, substituindo em parte declarações testamentárias, ela pode indicar especificamente os sucessores da sociedade sem atrito e sem litígios judiciais. E daí, problemas pessoais ou familiares não vão afetar diretamente as operadoras. Em caso de dissidências entre parentes ou espólios, é a holding que decidirá sobre as diretrizes a serem seguidas. A holding vai atender também a qualquer problema de ordem pessoal ou social, podendo equacionar uma série de conveniências de seus criadores, tais como casamentos, separação de bens, comunhão de bens, autorização do cônjuge em venda de imóveis, procurações, testamento, amparo a filhos. Uma das vantagens que podemos citar
é a doação de cotas da holding patrimonial aos herdeiros de cada sócio. Ou seja, o sujeito transfere todos os seus bens para a holding criada. Depois, faz a doação das cotas ou ações com cláusulas, por exemplo, restritivas, inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, reserva de usufruto, reversão de bens para seu patrimônio, como uma forma de garantir a proteção do seu patrimônio, para que fique na família, que eventualmente não seja alienado. Lembrando que nós estamos tratando aqui apenas, obviamente, da parte disponível do patrimônio, pois a legítima deve ser resguardada em favor de seus herdeiros. E exatamente por isso, quando se vai constituir uma holding, é necessário realizar um levantamento para verificar se o patrimônio que se pretende doar fica dentro dos 50% disponíveis do sócio. Lembrando que o artigo 544 do Código Civil considera a doação de ascendente para descendente como antecipação de legítima, podendo o herdeiro, um processo de inventário, levar à colação o bem ou a importância doada que não respeitou esse percentual legal. Nesse contexto, vale ainda destacar que existem vantagens, principalmente aí na seara tributária. Nós sabemos que um processo de sucessão patrimonial, os valores econômicos maiores, eles estão diretamente ligados ao imposto de renda e ao ITCD, os quais podem ser evitados com o planejamento sucessório via holding. Sem falar ainda de honorários advocatícios, comumente cobrados sobre o montante do espólio, que costuma aí variar entre 10% e 20%. Ou seja, podemos perceber que o planejamento sucessório é um dos planejamentos mais importantes, definidos hoje, inclusive, pelos americanos como o jeito inteligente de morrer. E também é uma forma de garantir a continuidade dos negócios e a transição de gerações de uma forma mais eficiente. É claro que existem fatores que podem ser destacados como possíveis desvantagens, tais como o fato da holding não poder usar prejuízos fiscais, no caso de uma holding pura, ter uma maior carga tributária se não existir um adequado planejamento fiscal, inclusive opção pelo lucro real ou lucro presumido, ter tributação de ganho de capital na venda de participações, ter maior volume de despesas com funções centralizadas, o que pode provocar problemas de sistemas de rateio. Mas apesar de tudo isso, sem a menor sombra de dúvidas, a criação de uma holding é realmente uma ferramenta empresarial até agora imbatível nos seus aspectos do planejamento, controle de soluções societárias. Resumindo, constituindo uma holding, você evita ansiedades por parte da linha sucessória, o quinhão de cada participante já fica definido sem as mesquinharias de pesos e medidas. Você evita o risco de descontinuidade dos negócios, então eles não sentirão a falta de seu principal gestor e com isso você desestimula qualquer intenção de racha. Você dá fôlego para a geração sucessória fazer os seus projetos dentro da organização, tem chances de redução da carga tributária, você tem chances de realizar o planejamento sucessório, a herança, e preservar o patrimônio pessoal perante credores eventuais de uma pessoa jurídica, da qual a pessoa física participe como sócio ou acionista. Tem ainda facilidade na outorga de garantias, avais, fianças e na emissão de títulos de crédito, promissórias, através da pessoa jurídica, em função de sua maior credibilidade junto ao mercado. Sem falar ainda no que diz respeito ao aspecto societário, onde você tem crescimento do grupo, planejamento, controle e administração de todos os investimentos, aumento de vendas, gerenciamento de interesses societários internos. E é exatamente por isso que eu deixo para vocês esse questionamento para fins de reflexão. Será a holding patrimonial uma alternativa eficaz de planejamento do patrimônio de uma pessoa física? Um grande beijo, sucesso para vocês, fiquem com Deus.